Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo nós vamos discutir algumas sugestões a respeito de como elaborar um questionário. A gente sempre vem discutindo aqui que apesar de a avaliação não ser exatamente uma pesquisa acadêmica, existem muitos pontos de contato. Um deles certamente está na grande definição mais ampla de pesquisa. Olhando rapidamente na Wikipédia, podemos ver que uma pesquisa ou investigação é um processo sistemático para a construção do conhecimento humano, gerando novos conhecimentos, podendo também desenvolver, colaborar, reproduzir, refutar, ampliar, detalhar, atualizar algum conhecimento pré-existente e servindo basicamente tanto para o indivíduo ou grupo de indivíduos que a realiza, quanto para a sociedade na qual esta se desenvolve. Nós temos várias etapas, que já discutimos quando falamos lá do método científico. Uma primeira etapa, obviamente, é definir o objeto de pesquisa. Essa pesquisa é sobre o quê? Uma segunda questão é recuperar o estado das artes deste objeto de pesquisa. Eu vou dar um exemplo. Existe um TCC que está em andamento que pretende entender como que o IDEB do município de Teutônio Vilela vem melhorando ao longo do tempo. Bom, o objeto é o IDEB, né? Mas o que é o IDEB? Como é que ele funciona? Segundo todos os estudos que já foram feitos, quais são os fatores que levam a ter um melhor IDEB? Quais são os fatores que levam a ter um IDEB pior? Tudo isso faz parte de um conhecimento que já foi gerado e que nessa pesquisa específica não precisa começar do zero. Então você precisa recuperar esses elementos para então partir deles para avançar o conhecimento. E esses novos conhecimentos precisam de dados. E nós temos então uma grande variedade de procedimentos de coleta de dados. Temos a coleta documental, onde você levanta e analisa documentação referente ao assunto. Temos a observação. Temos a entrevista, onde o pesquisador se posta na frente do entrevistado para fazer as perguntas. Temos o questionário, onde o entrevistado recebe anonimamente as perguntas a serem respondidas. Temos os testes, se você quiser verificar o grau de conhecimento. Temos a coleta de dados por meio da história de vida e vários outros procedimentos que são válidos para a gente levantar informações para, nas etapas seguintes de análise, de verificação, a gente conseguir gerar esse novo conhecimento, que é o fruto da pesquisa. Bom, e de tudo isso nós vamos falar aqui a respeito do questionário. O questionário ele pode ser definido como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, né, e o fato de ser por escrito é o que diferencia da entrevista, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas e outras. Todo questionário ele tem 3 objetivos na sua essência. Primeiro, ele quer transformar a informação que a gente quer num conjunto específico de perguntas que os respondentes tenham condições de responder. E para isso, a gente precisa perceber que a elaboração de perguntas adequadas é muito complexo. Um segundo objetivo é que o questionário motive os respondentes a cooperar e completar a entrevista. Mas vamos lembrar que quando você está enviando o questionário para alguém, essa pessoa, na grande maioria das vezes, não é obrigada a responder esse questionário. Então, esse questionário precisa ser desenvolvido de tal forma que seja atrativo para que essa pessoa participe. E, por fim, um dos objetivos do questionário é minimizar o erro de resposta, que é aquilo que acontece quando o entrevistado devolve uma resposta imprecisa. Mas antes da gente entrar no questionário propriamente dito, é importante destacar que existem vantagens na escolha do uso do questionário em relação a todos aqueles outros procedimentos de coleta de dados. Por exemplo, um questionário possibilita atingir um grande número de pessoas, mesmo que elas estejam dispersas numa área geográfica muito extensa. Quando você está fazendo a entrevista, depende de você ter entrevistadores que visitem pessoalmente
os seus entrevistados. Já no caso do questionário, um e-mail, um Google Forms resolve isso de uma maneira muito mais rápida. Com isso, o questionário implica menores gastos, com pessoal, com treinamento de pesquisadores, menor gasto de tempo. O questionário ele tem uma vantagem que ele garante o anonimato das respostas, né? O que, teoricamente, torna mais livre os respondentes para efetivamente colocar as suas opiniões. Quando a pessoa precisa se identificar, ela sempre tem aquela desconfiança de como essa opinião será utilizada e se no futuro ela poderá ser identificada como a pessoa que deu aquela opinião. Uma outra vantagem do questionário é que o questionário também permite que as pessoas respondam no momento que julgarem mais convenientes. Por fim, outra vantagem é que o questionário não expõe os pesquisadores às influências das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado. Mas, obviamente, da mesma forma que existem grandes vantagens, existem também desvantagens. Primeiramente que, dependendo do público que a gente quer que responda o questionário, a gente não vai conseguir mandar questionário para aqueles que não sabem ler, para aqueles que não sabem escrever. A gente também não vai poder ter mecanismos para auxiliar a pessoa que está respondendo quando ela tiver alguma dúvida. O questionário também impede o conhecimento das circunstâncias no qual ele foi respondido. Os questionários também não oferecem garantias de que a maioria das pessoas vão devolvê-lo preenchido. Os questionários envolvem geralmente um número relativamente pequeno de perguntas, né? Porque a gente sabe que se você quiser exaustivamente levantar todas as informações que você gostaria, você teria um questionário enorme, e aí é mais um ponto que vai levar a que as pessoas não queiram responder, porque vão demorar muito tempo respondendo aquilo. E, por fim, o questionário ele precisa ter muito cuidado, porque uma desvantagem dele é que a gente sempre pode, dependendo do tipo de questão, questionar o que cada entrevistado entendeu daquela pergunta. Bom, dito isso, a partir dessas vantagens e desvantagens, vamos pensar algumas regras gerais para a elaboração dos questionários. Primeiro, 3 princípios. A gente precisa oferecer alguma recompensa para quem vai responder ao questionário. Agora, na pesquisa, por exemplo, para a Covid, a grande recompensa era você ter a possibilidade de ser vacinado primeiro do que os outros, porque você participou da pesquisa, não é? Bom, para as nossas pesquisas, a recompensa muitas vezes é você considerar a opinião do entrevistado. É ele saber que ele está sendo ouvido. Bom, um segundo princípio é a gente reduzir os custos, né, vamos chamar assim, de uma pessoa responder o questionário. Que seriam esses custos? Já falamos alguns deles nas desvantagens, né? Um questionário de apenas 500 questões. Bom, vou demorar muito tempo, então eu prefiro não responder. Um questionário onde você constantemente tenha que ficar recorrendo a outras fontes, algo que te dê muito trabalho. Um questionário que levante questões que possam ser bastante desconfortáveis, vamos dizer assim. Um questionário onde você pergunta questões que podem ferir a suscetibilidade das pessoas. E, por fim, para tentar valorizar essas recompensas e minimizar esses custos, é fundamental a gente estabelecer algum tipo de confiança com as pessoas que vão responder as questões. Então, esses são os princípios. A gente tem que valorizar o que as pessoas têm para dizer, a gente tem que diminuir o custo delas nos informarem e precisamos estabelecer uma confiança de que a nossa valorização é real e que esses custos efetivamente serão minimizados. Agora, dito isso, como é que a gente consegue organizar, né, diretrizes para organizar esse questionário? Primeiro, a gente precisa organizar as questões em ordem lógica. É muito interessante que a gente tenha um encadeamento das questões e que determinados temas sejam esgotados antes da gente passar para outro. É uma coisa muito ruim num questionário é quando você pergunta um dado pessoal da pessoa, sua idade. Depois você pergunta sobre sua opinião. Depois você volta para fazer uma outra pergunta pessoal. E depois você volta para fazer uma outra pergunta. Então, o ideal seria a gente organizar todas as perguntas pessoais num bloco, todas as perguntas de opinião em outro bloco, todas as perguntas de atitude em outro bloco. E que a gente consiga organizar
essas perguntas dentro de uma ordem lógica. E aí uma sugestão que você tem nesse encadeamento também é partir do mais geral para o mais específico. E aí um exemplo que eu gosto muito é de uma pesquisa na área habitacional que a pessoa começa perguntando a respeito da cidade, depois pergunta a respeito do bairro, depois pergunta a respeito do edifício e depois pergunta a respeito da moradia propriamente dita. Agora, o que é fundamental e talvez a terceira diretriz e uma das mais importantes, talvez mais importante até do que a ordem. Para cada pergunta que a gente faz, a gente precisa pensar: por que quero saber disso? Como que eu vou utilizar essa questão? Seria interessante perguntar. Essa resposta não é válida. Vamos dar um exemplo: questionário de avaliação do PLE. A gente perguntou a idade dos professores. Sendo nós, professores, pessoas mais velhas, é o tipo de pergunta que poderia causar um certo constrangimento. Então, é uma pergunta que tem um custo elevado. A pessoa poderia dizer: eu não vou responder isso. Mas por que era importante a gente saber disso? Teoricamente, não é uma regra, mas teoricamente as pessoas mais velhas têm mais dificuldade com internet, com computador, com tecnologias da informação e computação, e pessoas mais novas têm maior facilidade. Então, você, para definir o perfil da idade é uma coisa que aponta se você vai ter maior tendência ou menor tendência a se relacionar bem com isso. Não é uma regra, mas é algo que a gente poderia esperar. Então, a gente precisa, como diretriz, sempre ter uma ordem lógica de questões, de preferência saindo do mais geral e caminhando para o mais específico, e para todos os pontos nós devemos pensar: por que eu quero saber disso?